Legal você trazer da escala, que eu lembrei. Eu também uso a escala no consultório, o que eu utilizo é a escala de Kakeshita. E aí a gente faz também 3 perguntas, né? Então, para a pessoa identificar dentro das imagens o que ela acha, qual que ela acha que ela tá, o que ela gostaria de ser e também o que representaria, por exemplo, as mulheres, o padrão para as mulheres, né, hoje em dia. E aí eu brinco com as pacientes que eu adoro quando o que elas gostariam de ser e na hora que eu calculo já é o que ela já é. Ela é. É o que ela já... E não é raro acontecer isso, várias vezes acontece. Sim, e aí a gente fica ali na consulta toda, a pessoa fala, mas como? Como se, né? E aí a gente compara, né, o que ela realmente, o que ela achava que ela era, assim, nossa, muito maior. Na grande maioria das vezes a pessoa se vê maior, né? E aí é muito interessante, porque muitas vezes a pessoa já é como ela fica buscando, né? Aquela busca, como você mesmo falou, que não tem fim. Não tem fim. Então é bem legal usar essas escalas. Muito bom. Mas aproveitando, Mari, que você falou do seu trabalho, até um pouco, né, do que a gente já conversou, a gente sabe que você tem muita essa preocupação de estética e saúde. E como que você vê isso, então, no seu trabalho hoje? Até pensando no uso das mídias sociais, nessa insatisfação constante das pessoas. Porque eu acho que eu vi, né, tem alguma aula, que eu não lembro mais qual aula foi, e aí era um médico comentando que algumas pacientes já chegam, às vezes, até com a foto dela com filtro ou dela editada e querendo ficar daquele jeito. Né? Então, ou com uma foto de algum influencer. Um cirurgião, você tá falando? Isso. Tá. Então, um cirurgião, e aí a pessoa chega do tipo, eu quero ficar assim. Então, né, pensando ou ela com filtro, ou então de alguma influencer e querendo ter aquele corpo. Como que é na sua prática? Assim, eu tenho uma paciente que ela tem mais quadril, né? E quadril é uma coisa que na estética a gente não consegue trabalhar, a não sei que faça algum tipo de cirurgia que não é o que a gente faz na clínica. E eu quero mostrar que ali tá totalmente proporcional e bonito pro corpo dela. Sim. E que ali é osso, que não é uma gordura, não tá fora, não tá desproporcional. É o corpo dela que ela precisa, né? E seria interessante para ela, como mulher, talvez aceitar aquilo e melhorar o que ela puder, mas assim, ser saudável em primeiro lugar. E não tem tratamento para isso. Mas eu tenho o tempo todo, né? Tô insatisfeito com o meu braço, tô insatisfeito com a minha pele, tô insatisfeito. Então, isso acaba sendo o meu dia a dia. Mas o que eu falo de cuidado é, assim, eu tenho paciente que já chegou e falou pra mim, Mari, eu vim aqui porque você nunca prometeu um milagre. Então, assim, eu sou muito sincera referente a essas coisas. Por isso que eu falei da importância de fazer academia, da importância de cuidar da alimentação, de ter uma vida saudável, além da estética. Porque a cereja do bolo, então eu sei que a estética é a cereja do bolo, eu não vendo milagre e eu falo isso o tempo todo para as pacientes. Isso é muito importante, assim. Então, na consequência, eu acabo falando também da importância do mental, de não ficar se comparando na internet. E essa pressão, às vezes, vem até pra mim. Então, assim, a paciente olha pra mim e fala assim, mas você fala isso porque você é magra. Você fala isso porque você está com a pele bonita. Sim. Mas, assim, não tem como se comparar. Então, eu vou ter também as minhas espinhas, eu vou também ter as minhas celulites. E, gente, é normal, é da mulher. Mas como eu sempre vi e sempre cuidei disso, o que eu tento fazer para elas é aliviar. Então, assim, tem uma pessoa que sempre foi magra e deu uma engordadinha, ela vai se sentir mal e vai querer voltar para aquele peso. Então, isso eu vou ter essa sensibilidade. E tem uma pessoa que está acima do peso e que eu vejo que eu também tenho que ter essa sensibilidade com essa mulher também. Diferente de algumas profissionais, e que eu sempre falo isso, não fica colocando coisa para vender. Então, assim, já sentou também paciente lá na clínica e falou assim, eu não fechei naquele lugar porque a minha principal queixa foi gordura. E para eu comprar mais coisa, ela começou a falar de celulite, começou a falar de flacidez no rosto, começou a falar de... E, gente, a gente tem que tomar um cuidado absurdo na estética, porque as mulheres já estão se cobrando. A internet está aí, a comparação está aí, venda de skincare, venda com aquelas peles perfeitas. Sim. E a autoestima, né, da mulher vai diminuindo. E nisso tudo, o padrão de beleza sempre existiu.
né? Isso. Então, sempre esteve ali um padrão. Independente do século que as mulheres viviam, padrão de beleza sempre existiu e sempre foi poder, né? Então, assim, cada vez mais, hoje, nós temos a internet que vai potencializar. Então, assim, eu me vejo como uma profissional que vai ajudar, que vai colocar ali mais um acalento no coração, sabe? Dar aquele cuidado um pouco maior para isso mesmo, para elas não ficarem o tempo todo se cobrando. E daí é engraçado que às vezes até voltam algumas coisas para mim, tipo, se eu emagreço, o paciente fala, tá muito magra. Se eu dou aquela engordadinha, tem paciente porque vai e fala também, porque você vai se linkando também com as pacientes, né? E elas vão tendo também uma certa intimidade para falar de você também, às vezes. Eu falo, meu Deus, vamos lá, vamos tomar um cuidado com isso. Mari, aí às vezes eu fico pensando se não é sintoma delas, né? Exato. Tipo assim, ela tá comentando sobre o seu corpo, mas isso não é sobre você, é sobre elas, na verdade, né? O quanto elas estão preocupadas ali com o peso, com forma corporal. Porque se você tá tranquila com isso, assim, você não vai... você pode até olhar e falar, de repente a Mari tá retida hoje, ou ela tá pra menstruar, sei lá, normal isso, né? Exato. Mas não, às vezes sei lá, o paciente fica com tanta... Ou a tua cliente, né, ela fica com tanta preocupação voltada pro corpo dela, que aí às vezes até aparece o sintoma isso, dela ainda, né? entendeu? E quer te ver como uma pessoa normal, talvez, também, porque às vezes a internet esconde isso também, né? Então, acaba colocando ali tá, você é normal. Então, eu tenho paciente que pergunta assim pra mim, você bebe? Você tem alguma compulsão? Sabe? Quer te linkar de alguma forma, pra às vezes até falar, mas você tá falando de mim? E eu falo que isso é importante. Eu falo pra minha paciente fazer academia, mas eu faço academia também, porque às vezes vai ter aquela uma que incentiva e fala assim, não, mas eu não faço nada, eu sou super sedentária, vive aqui de drenagem todo dia, sabe? Não é bem assim. Nossa, não mesmo. Não há drenagem que resolva. Não há drenagem que resolva. Não há. E aí eu acho que, nossa, dessa sua fala aí, eu tô aqui pensando se eu vou lembrar de tudo que eu queria comentar, de todos os pontos dessa sua fala, e provavelmente não vou lembrar, mas uma coisa que eu acho que talvez está muito relacionada à sua prática com a minha, as pessoas jogarem pra gente, espelharem na gente, como a Nath falou, sintomas que são delas, né? E não à toa, profissionais de saúde, como nutricionista, ou profissionais da estética, ou até mesmo profissionais de educação física, fazem parte do grupo de risco para desenvolvimento de transtorno alimentar, né? Porque, de alguma forma, as pessoas, elas se sentem no direito de cobrar da gente um padrão de corpo, de cobrar da gente um padrão de vida mesmo, de hábitos de vida, e que extrapola a nossa atuação profissional, né? Porque tem até uma... Né, na nutrição mesmo a gente vê muito falar que tipo, o meu corpo não é o meu cartão de visitas. O meu cartão de visitas é a minha formação, todos os cursos que eu faço, né? Então isso eu vejo que assim, dentro da nutrição mesmo é uma coisa que nos últimos anos a gente tem falado cada vez mais para tirar um pouco mesmo esse estereótipo e falar, gente, se vocês estão procurando um profissional, tenha consciência do que é que aquele profissional vai te ajudar, onde é que ele vai te ajudar. Ele não é para ser um espelho seu, modelo, né? Um modelo, até porque essa pessoa, ela tem as questões dela. Né? A gente tem as nossas questões pessoais, a gente tem as nossas questões de saúde, de doença. Distúrbios hormonais, talvez, que vai, às vezes, dar uma engordadinha ali de vez em quando. E acontece, E acontece. E aí, a gente não pode se colocar nessa mira, né, das pessoas dessa forma. Mas é muito difícil, porque te ouvindo... Eu também escutei a minha vida inteira, ainda escuto, né? Tem até um episódio do podcast que eu falo sobre isso, que se eu chego num lugar e falar, ou a pessoa me perguntar, o que você faz? Eu falo, sou nutricionista. Percebe que é. Tipo, eu sempre fui magra a minha vida inteira, e a pessoa condiciona isso, sabe? Ou então, nossa, você fez o curso certo. A pessoa não sabe nada da minha vida, não sabe nem como é a minha alimentação e julga pelo corpo. Exato. E aí, a mesma coisa, é uma situação super desagradável, aonde eu chego, dependendo do quão sem noção as pessoas em volta são, de comentar o que eu tô comendo,
alimentação, se eu escolhi beber alguma coisa, se eu não escolhi, se eu vou colocar açúcar, se eu não vou. Todas essas coisas que tem, como se nutricionista não comesse, como se a gente não comesse pizza, Se assim, não vivesse, né? Como se não tivesse todas as dificuldades que todo mundo tem para ter uma alimentação saudável no mundo de hoje. Então, eu acho que quando a gente pensa nisso de beleza e saúde e a gente tendo profissões que, querendo ou não, estão tão diretamente relacionadas, né, com a aparência, é bem difícil. E a gente precisa o tempo todo se colocar no lugar e como eu falo assim, ó, volta para dentro, coloca a cabeça no lugar, porque senão a gente adoece. Adoece mesmo. Eu já escutei de paciente assim, não, mas passar em esteticista que tem pele feia é a mesma coisa que em dentista que tem o dente feio, sabe? Coloca umas comparações assim, numa nutricionista que tá acima do peso. Gente, a pessoa não sabe nada do que aconteceu na vida. É muito... Sim. Chega a ser bizarro, né? Nossa, rola até com a psiquiatria, gente, essa pressão, pasmem. Porque o psiquiatra não tá isento, né, de ter um transtorno de ansiedade, de deprimir. Sim. Então, putz, eu tenho colegas muito bons, inclusive, que, putz, tem transtorno bipolar e ele vai ser um profissional ruim por conta disso? Talvez, assim, ele vai ser negligente com ele mesmo se ele não fizer algum tratamento. Sabe o e caminho, aí, né? ele não vai estar estável para poder tratar seus pacientes. Aí eu acho que a gente pode, entre aspas, né, cobrar um pouco esse profissional. Olha, você precisa se cuidar para você poder cuidar dos outros. Mas não é nenhuma garantia que um psiquiatra não vai deprimir na vida, que ele vai ficar ansioso, que ele, sei lá, é bipolar, de repente descobre na vida, ele tem um surto hipomaníaco, né? Então, e tem coisas na vida de uma nutricionista, por exemplo, ou de uma esteticista que você não controla. De repente você desenvolveu um transtorno, precisa fazer um tratamento específico e aí você ganha um pouco de peso, tem que usar corticoide, aí a pessoa vai lá e julga e nem sabe o que está acontecendo, né? Muito complicado. É muito complicado, até se a gente pensar quantas vezes a gente conversa aqui, né, que ganhar peso não é uma questão só de comer mais e treinar menos, não é. Tem uma rede mesmo de fatores que levam aquele ganho de peso. Então, a gente vê muitas vezes pessoas que, dependendo da situação que elas estão enfrentando na vida, descompensa mesmo alguma parte ali, ela vai ganhar peso, como você falou, medicação ou a própria alimentação. E aí, já não basta aquele problema que ela está enfrentando, vem essa enxurrada de comentários, né? E cobranças sobre a estética. Aí é muito difícil, né? Porque na nutrição mesmo, a gente tem hoje até um movimento, não sei se eu posso chamar de movimento, mas a gente tem algumas nutricionistas que se posicionam, né, como nutricionista gorda e que levantam aí mesmo o ativista do tipo, mas eu sei te orientar, eu consigo, eu me alimento bem, a minha questão com o corpo não é essa. Então, acho que é bem delicado e aí... Até eu acho que vale aqui para todos os profissionais que estiverem ouvindo a gente, de, como eu falei, sempre tentar, gente, colocar mesmo a cabeça no lugar do tipo de entender que isso daqui é nosso trabalho. A nossa vida não resume ao nosso trabalho e a gente não precisa, né, se colocar nesse lugar de cobrança para as pessoas que chegam até nós, porque senão a gente adoece mesmo. Né?